Vamos ficar em pé para a gente conversar com Deus? Senhor Deus, nosso Criador, nosso Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos, porque estamos aqui neste momento para estudar a Tua Palavra e conhecer a Tua vontade, Senhor. Pai querido, sabemos que tempos difíceis virão, já está sendo difícil nesse mundo, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo, mas nós confiamos em Ti, no Teu poder, na Tua proteção, e por isso, Senhor, nós queremos conhecer o que o Senhor já deixou revelado na Tua Palavra, para que nós não tenhamos medo, para que nós possamos ficar tranquilos, sabendo que o Senhor tem o controle de tudo, que o Senhor sabe tudo o que vai acontecer, o Senhor conhece cada um de nós, conhece a nossa vida, a nossa família, o Senhor sabe de tudo o que precisamos. Por favor, Senhor, nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos, queremos Te pedir que o Senhor nos dê paz, nos dê a compreensão correta da Tua Palavra, daquilo que o Senhor revelou no livro do Apocalipse. Abençoa cada um que está aqui hoje. Eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. No último estudo que nós tivemos, nós estudamos sobre o santuário celestial. Lembram desse assunto? Nós vimos na Bíblia que existe um santuário no céu e que, na verdade, o santuário terrestre era uma cópia, né? Foi feito com base no modelo que Deus mostrou para Moisés, no Monte Sinai, daquele santuário que está no céu. Nós vimos isso em Êxodo, vimos isso também em Hebreus, e lá em Hebreus, Paulo é categórico em dizer que Deus não entrou em santuário feito por mãos humanas, mas no próprio céu, no verdadeiro tabernáculo, não feito pelo homem, mas por Deus, né? E vimos que, então, assim como aconteciam as cerimônias, os rituais do santuário terrestre, no santuário celestial também ocorre o verdadeiro ritual, digamos assim, né? Só que lá com a realidade. Então não há sacerdotes humanos, há um sacerdote apenas, que é Jesus. Não há animais, cordeiros, que eram apenas representação do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1,29. Então o verdadeiro Cordeiro é Jesus também no santuário. Na verdade, tudo que era feito no santuário, e o próprio santuário, era uma representação de Jesus. Aquele que carrega sobre si os nossos pecados, assim como o santuário da terra, simbolicamente também levava os pecados que ficavam ali registrados durante todo um ano. Lembram? O sangue era aspergido ali no altar de incenso, manchava o santuário, né, contaminava o santuário. E por isso, uma vez por ano, no fim do ano litúrgico de Israel, era preciso fazer a purificação do santuário, que é o chamado Yom Kippur, ou dia do juízo. Representava o fim do pecado e o juízo final mesmo. Aí 2 bodes, lembram? Participavam dessa cerimônia do dia do juízo, aí, do dia do Yom Kippur. Havia um sorteio, o bode que era para o Senhor era sacrificado primeiro, derramava o sangue, e esse sangue limpava o santuário, purificava o santuário. O outro bode não era morto. E como diz a Bíblia, se não há derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então esse bode não poderia ser um símbolo de Jesus também. Até porque o nome dele, Azazel, vem de um nome de um demônio lá na mitologia hebraica, né? Então o nome dele já não tem nada a ver com Jesus. Ele não morre para salvar pecados, até porque o primeiro bode já tinha morrido e redimido o povo, limpado os pecados. E esse bode, o bode Azazel, era levado para o deserto e lá ele morreria, não tendo o sangue derramado. A pessoa que levava esse bode para o deserto tinha que, quando voltava, tinha que ser purificada, tinha que se lavar, né, completamente, porque ela tinha tido contato com alguma coisa que era contaminada, né, simbolicamente falando, de novo. Então, bode para o Senhor Jesus. Aquele outro bode representava o ser que levou todos os outros seres ao pecado, leva sobre si os pecados, não para redimir, mas porque tem culpa, morre no deserto.
No milênio, Satanás ficará preso no deserto, não é verdade? Na terra desolada e vazia, sem forma e vazia, no abismo, como a gente já estudou. E no fim desse tempo de deserto, de 1000 anos, ele será finalmente destruído. Então, o santuário representava toda a história da redenção, do início ao fim, né? Era uma Bíblia antes da Bíblia, ou uma Bíblia em forma de encenação, de uma representação, sombra, como Paulo diz, né? Figura e sombra daquilo que seria a realidade. Isso vimos na semana passada. E hoje daremos prosseguimento, né, a esse assunto, analisando a hora do juízo. Será que nós conseguiríamos pela Bíblia, ver quando, de fato, teve início esse juízo? Lembrando também que nós já estudamos que existem 3 etapas do juízo, não é? Nós temos o juízo, deixa eu ver se passa aqui, se funciona aqui. Nós temos o juízo prévio, que também é chamado de pré-advento ou investigativo, acontece antes da volta de Jesus, e é lógico que assim seja, porque se Jesus vem dar o galardão ou a recompensa, vida eterna, para aqueles que aceitaram o seu plano de salvação, ou infelizmente para aqueles que rejeitaram a morte eterna, se a recompensa vem com a volta de Jesus, é óbvio que antes disso tem que ter havido um julgamento, um juízo, uma análise dos casos, né? É o juízo pré-advento. Durante o milênio, nós temos a fase do juízo de comprovação. Não é para decidir mais nenhum caso, mas Deus abre esses casos todos para que tudo fique claro. Então os registros, os livros de registro não são para Deus. Deus é onisciente. São para os seres criados, tanto anjos quanto seres humanos, para que tudo fique às claras, como eu disse. E no fim do milênio vem a terceira fase do juízo, que é a fase executiva, que é quando os ímpios são, Satanás, seus anjos e os ímpios, são finalmente destruídos, né? É a segunda morte que Apocalipse 20 fala. É quando os ímpios se fazem cinzas debaixo dos pés dos remidos. É quando a própria morte e o inferno, que nós já sabemos significa sepultura, o local para onde vão os mortos, né? São destruídos no lago de fogo. Então é o fim da morte. E por isso João diz, Apocalipse 21, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Se houvesse um inferno para queimar eternamente, teria dor o tempo todo, né? Então não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Tudo isso já passou. Não faz parte do caráter de Deus manter o sofrimento eternamente. Não tem sentido, né? Um Deus de amor, um Deus de bondade, manter pessoas sofrendo por toda a eternidade por terem pecado aqui na terra algumas décadas. Faz parte da justiça de Deus permitir que eles escolham o que não quiseram, a morte eterna. Então, é vida eterna ou morte eterna? É isso que a Bíblia nos ensina. E o tema de hoje, então, a hora do juízo. Acho que não está funcionando aqui o controle. Foi você ou fui eu? Foi aí? Vamos fazer de conta que sou eu, mas aí quando eu apontar, você clica para mim lá. Vai ser o meu controle. Volta uma tela para mim, por favor, só para a gente ver. Acho que é isso. Então, pode passar a próxima. Vamos lá. Quando seria purificado o santuário? Se na terra, todos os anos, havia a purificação do santuário, é óbvio que também no céu, pode passar para mim lá, é óbvio que também no céu, no santuário celestial, tem que haver uma purificação do santuário. Porque tudo que acontecia aqui representava aquilo que acontece no santuário celestial. Hoje vamos dedicar mais tempo a Daniel do que a Apocalipse até, mas são livros irmãos, digamos assim, né? São muito correlacionados. Então abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 8. Aqueles que não têm a Bíblia pode só levantar a mão, a gente tem a Bíblia aqui para emprestar, né? Por enquanto é empréstimo, no dia da formatura pode ser sua, né? Como nós já combinamos aqui. Daniel capítulo 8, versos 12 a 14. E a Débora e o Micael serão nossos leitores ali oficiais, né? Eles vão ler no microfone ali, porque daí os amigos que estão acompanhando a transmissão poderão também ouvir a leitura. Daniel 8, 12 a 14. Quando seria purificado o santuário celestial? Mas no céu também tem contaminação? É aquilo que eu falei para vocês. Há livros lá de registros de pecados, né? Está registrado. Então é preciso que um dia também seja purificado esse santuário. Já encontraram ali? Micael, Débora, quem vai ler? Daniel 12, 8, 12 a 14.
O microfone, isso. Está Oi? desligado, né? Estava. Agora está ligado. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues, para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Então nós temos ali no capítulo 8 uma visão. Primeiro ele viu alguns animais, né, representando reinos, impérios. Tem lá a representação da Medo-Pérsia, depois da Grécia, Roma, e em seguida um chifre pequeno que representa Roma, uma Roma religiosa, porque blasfema contra Deus, porque mudou a lei de Deus, se atreveu a fazer isso. E a pergunta que Daniel faz, que um anjo faz para outro anjo, Daniel ouve, é, até porque esse poder romano religioso também se atreveu a pisar no santuário, nessa verdade do santuário. Então a resposta não tem só que ver com purificação, tem que ver também com restauração, na palavra original ali em hebraico. Aí o anjo responde: até quando o santuário será pisado, terá que ser realmente restaurado ou até purificado? Ele diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, ou também restaurado. Veja só, tarde e manhã é uma forma bíblica de se referir a dias. Se você for para Gênesis, na criação, como é que está lá? Foi tarde e manhã o dia primeiro, depois tarde e manhã o dia segundo, tarde e manhã e até o fim da semana. É assim que os dias são descritos. Então nós temos aqui 2.300 dias, certo? Só que em profecia, especialmente profecia apocalíptica, né, que é o caso aí, Daniel e Apocalipse, nós sabemos que um dia equivale a um ano. Nós temos referências em Ezequiel 4, 6 e 7, Números 14, 34, Levítico 25, 8, e essa própria profecia aqui, que não faria sentido algum se fosse apenas 2.500 dias. Não chega nem ao ungido, que é Jesus, como veremos. Então só faz sentido realmente se houver a aplicação desse princípio dia-ano profético. Então nós temos aqui 2.300 anos. Bem, acabamos de descobrir que a purificação do santuário, que equivale ao dia do juízo, portanto vai ser o começo do juízo pré-advento, ela vai acontecer no fim de um período de 2.300 anos. Para a gente saber quando foi isso, temos que saber o que então? Já sabemos quando vai ser, assim, o fim. O fim é após 2.300 anos. Para saber então quando é esse momento, nós temos que saber o que primeiro? Quando começa. Perfeito. Se nós conseguirmos saber a data de início dessa profecia, nós saberemos quando ela se cumpriu. Ok? Então é o que temos que saber. Vamos agora a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, pode passar para mim lá. Verso 25. Abram lá, só passar aí uma página, né? Capítulo 9, verso 25. Aí se puder passar para mim lá na tela, porque aqui o controle não está funcionando. Oi. Fala no microfone. Imagine-se no lugar de Daniel, né? Daniel perguntou: quando que vai ser purificado o santuário? E o anjo falou: depois de 2.300 anos. Ele falou: depois de 2.300 anos. Daniel não podia pensar assim: então é daqui a 2.300 anos, né? Porque eu que estou perguntando, então, começando agora, daí daqui a 2.300 anos vai ser purificado. Pode ser, tanto é que Daniel ficou bastante confuso com essa profecia que foi dada no capítulo 8. E ele clama a Deus para entender. Ele não deixou de entender o início, porque era muito fácil, né? Um animal representa a Medo-Pérsia, a profecia já está revelada ali. O outro representa a Grécia. A única parte que Daniel não entendeu, no capítulo 8, foi justamente esse detalhe aí, das 2.300 tardes e manhãs. Até porque Daniel poderia ter confundido com a restauração do santuário terrestre de Jerusalém. Porque o que acontece? Ele foi destruído
por Nabucodonosor, lembram? 586 a.C., se eu não me engano. E aí, a profecia de Jeremias dizia que 70 anos depois, eles voltariam para Jerusalém, os judeus, e reconstruiriam o templo. E faltava pouco para se cumprir essa profecia de Jeremias. E Daniel pode ter realmente pensado, mas não era só 70 anos? Agora 2.300? É muito tempo. E ele fica angustiado, ele fica preocupado, confuso. Aí, no capítulo 9, e pasmem, levou mais de 10 anos para vir a resposta. A gente lê a Bíblia assim e pensa que tudo é tão rápido, né? Já vem logo as respostas. Eles eram abençoados porque já tinham tudo assim de mão beijada. Não. Daniel ficou quase ali, mais de 10 anos, estudando a Bíblia, orando, clamando a Deus. E no fim das contas veio a resposta. No capítulo 9, o anjo Gabriel em pessoa veio em resposta à oração de Daniel, porque agora faltava bem pouquinho tempo mesmo para se cumprir os 70 anos da volta dos judeus para Jerusalém. E aí Daniel começa a pedir perdão pelo povo, a orar intercessoriamente, e o anjo vem para revelar a Daniel não a questão dos 70 anos, que já era clara na profecia, mas aquele detalhe que ele não tinha entendido, às 2.300 tardes e manhãs. Aí o anjo vai dizer para Daniel quando começa a profecia, e aí ele vai entender, e vai perceber que não era relacionada com o santuário terrestre, era com o celestial. Vamos ver? Daniel 9, 25. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Sabe e entende. Quando o anjo fala assim, presta atenção. Porque se você ler depois, com calma, os versos 24 até o 27, o anjo dá uma enxurrada de informações. É algo assim impressionante. Você tem que ler com atenção, detalhes, para perceber cada informação que está ali. Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Mas o primeiro detalhe que a gente vê aqui é, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, 7 semanas, 62 semanas, até o ungido. Depois nós vamos ver esse detalhe sobre o ungido, que é Jesus, né? Na verdade, já dou um spoiler aqui. Se um amigo, um irmão judeu, estudar com atenção, com oração, essa profecia, ele aceita Jesus como Messias. Porque vocês verão isso, essa profecia leva até o Messias. Exatamente na data em que ele foi batizado, que ele morreu, isso tudo aconteceu. É algo impressionante. Mas o que nos importa agora, nesse momento, é a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém é que marca, pode passar a próxima tela, é que marca o início da profecia. Veja lá, o decreto de Artaxerxes, que era o rei lá da Medo-Pérsia, foi no ano 457, segundo o livro de Esdras, capítulo 7. Portanto, 2.300 anos nos levam ao ano 1844. Nessa data seria purificado o santuário celestial e a verdade seria restaurada na terra. A verdade a respeito do santuário, das profecias de Daniel Apocalipse, enfim. Então, houve alguns outros decretos, mas o que realmente efetivou, que foi efetivo, foi o de Artaxerxes neste ano aí, 457 a.C. Depois eu mostro o gráfico para vocês. Mas o que temos que fazer? Adicionar então 2.300 anos, a partir de 457 a.C., lembrando que o ano zero não existe. Então Jesus nasceu naquele momento. Antes dele ano menos 3, ano menos 2, ano menos 1, ano 1. Jesus nasceu no ano 1. E aí vai 1, 2, 3, 4. Lembra da escola aí, né? Dessa coisa, né? De retroativo ali, né? Como é que fala? Regressivo, né? O calendário até Jesus. Ele é tão importante que ele marca, né, esse ponto na história aí. E depois é progressivo a partir do nascimento dele. Então, na hora de fazer o cálculo, tira 1, porque não tem ano 0. Ele nasce no ano 1. Então, a partir de 457 a.C., somando-se 2.300 anos, chegamos a 1844. E tem mais. A gente sabe até o dia e o mês. Porque Yom Kippur, naquele momento, ele ocorria em 22, trazendo para o nosso calendário, 22 de outubro de 1844. Olha que interessante. Nós veremos mais detalhes ainda com um gráfico aí na tela. Pode passar a próxima tela? O selo de garantia da profecia. Talvez você possa pensar assim, tá, mas
Será que é assim mesmo? Não está meio forçado esse negócio? Para fazer chegar numa data aí, que para vocês é bem especial? Não está meio forçado? Tem algum elemento na profecia que pode servir de selo de garantia? Não, é assim mesmo. Essa é a interpretação correta. Vamos ver qual é o selo. Pode passar a próxima lá, e você já abra, já está aberto, né? Daniel 9. E vamos pegar todo o bloco agora. Não se preocupe com a enxurrada de informações. Depois nós vamos detalhando, destrinchando as coisas. Daniel 9, a Débora vai ler agora, né? De 23 até o 27, de uma vez. Eu vou me segurar aqui para não explicar nada no meio. Mas você vai prestar atenção nos detalhes. Vê se você pega algumas coisas aí bem interessantes nessa explicação do anjo Gabriel. Eu repito para vocês o que ele falou para Daniel. Sabe e entende. Ou seja, preste atenção, que agora vem coisa. Olha só. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações. Desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Muito bem. Pegaram tudo? Não falei que era uma enxurrada de informações? Para nós hoje, com a história completada, já cumprida, é mais fácil do que para quem estava naquele momento ouvindo tudo isso. Imagine, né? Pode voltar 2 telas para mim ali? Vamos lembrar? Olha só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Os judeus. Então, dos 2.300 anos, 70 semanas de anos, então das 7 vezes 70, 490 dias, convertendo para o tempo profético, anos. Então, dos 2.300 anos, 490 estavam, a palavra hebraica é hatak, quer dizer cortado, tirado. Então, 490 anos foram tirados dos 2.300 e se referem ao povo judeu. Tinha que ver com eles. O teu povo. E sobre a sua santa cidade, Jerusalém. Para fazer o quê? Cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia. E ungir o Santo dos Santos. Olha quanta coisa aconteceria no fim dos 490 anos. Quem é que poderia dar fim ao pecado do povo? Quem que é a justiça eterna, né? Trazer a justiça eterna. Quem é a justiça eterna? Não é Jesus? Quem que ungiria o Santo dos Santos do santuário celestial? Não é Jesus? E isso aí constitui um selo da visão. Ou seja, se tudo isso se cumpriu realmente no tempo com Jesus, nós temos certeza, a profecia é correta. Ok? Vamos ver? Pode passar a próxima tela. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, nós já sabemos que é 457 a.C., até o ungido. Quem é o ungido príncipe? Com P maiúsculo. Jesus. Desde 457 até Jesus, 7 semanas e 62 semanas. O início da profecia, 457 a.C. Nós chegamos, quando acontece o fim dos 490 anos, chegamos ao ano 27, que é exatamente o ano do batismo de Jesus.
quando ele é ungido pelo Espírito Santo. Só que para completar, para a gente ter 490 anos, os 70 semanas que foram dadas para Daniel, né? Ok? De anos, a gente chega ao fim do tempo de graça para o povo judeu. Só que uma semana profética antes disso, acontecem os eventos ligados a Jesus. Então nós temos ali o ano 27, 7 semanas e 62 semanas, chega o ano 27. Depois temos mais uma semana, que eu não li o texto ainda, mas vou recordar com vocês, em que acontecem o batismo, no meio da semana a morte, e em 34 depois de Cristo, a rejeição do povo judeu, perde o status de nação escolhida, quando Estevão é apedrejado. Volta uma tela para mim, só para a gente ler um detalhe que faltou ali. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Aqui não é mais Jesus, aqui é Tito, o general romano que destruiu Jerusalém. E o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele agora volta para o príncipe Jesus. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana são 7 dias. Anos são 7 anos, ok? Fará uma firme aliança com muitos por uma semana, ou 7 anos. Na metade da semana, quanto é que é metade de 7? 3,5. Então, na metade da semana, 3 anos e meio depois do batismo dele, ele faz o quê? Ele vai cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e ele é cortado, ele é morto. Volta para o gráfico. Olha que interessante. No ano 27, Jesus é batizado, depois de 7 semanas e 62 semanas. Tinha mais uma semana ainda para se cumprir a profecia de 490 anos. No meio da última semana profética, ele morre, 31 depois de Cristo. Mas faltavam 3 anos e meio para essa profecia se cumprir. É quando Jesus diz, após a ressurreição, para os discípulos: vão e preguem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que ele disse isso? Antes de os discípulos pregarem para os gentios, para os não-judeus, ele disse: primeiro preguem para os da casa de Israel. Porque eles tinham ainda 3 anos e meio de graça, de tempo, de oportunidade. E graças a Deus, milhares se converteram nesse período. 3.000 num dia, com um sermão de Pedro. Depois mais outros milhares. Fariseus se converteram, romanos se converteram. Nem era o período ainda, mas já estavam se convertendo também. Então, muitos aproveitaram essa oportunidade. Mas chega um momento que a liderança judaica apedreja Estevão. E dizem: não queremos saber desse Jesus. E apedrejam Estevão. E ele morre como o primeiro mártir cristão. Ali, ano 34 depois de Cristo, entendemos ser esse marco do fim dos 490 anos de oportunidade para os judeus. Ou seja, se tudo o que se referia a Jesus aconteceu milimetricamente na história, o restante, os 1810 anos que faltam para chegar a 1844, também vão se cumprir. Ou já se cumpriram, né? Não dá para ter dúvidas de que 1844 foi o fim da profecia. Percebeu por que a morte de Jesus, o batismo dele, o seu ministério, são o selo da visão? Porque mostram que a profecia ela é exata. E eu repito, um judeu sincero de coração, que estudar isso aqui com a ajuda do Espírito Santo, vai perceber que o Messias é Jesus. Quando no Novo Testamento Jesus fala: está consumado. Consumado o quê? A profecia. Estava se cumprindo a profecia. Está consumado, está concluído, está completo, está feito, né? Então, ele é o Messias, não tem como encaixar em outra pessoa qualquer na história aí. Vamos avançar? Anotem as perguntas, se vocês estiverem para o fim desse nosso estudo, né? A gente pode aqui abrir de novo para conversar e tirar algumas dúvidas aí sobre esse assunto. Então, o batismo de Jesus, o marco do ano 27, temos a próxima tela ali, o ministério dele, né? Tudo que ele fez, e especialmente a sua morte no ano 31, pode passar. Aqui um pequeno recorte daquele gráfico, né? Nós temos o ano 27, o ano 31 e o ano 34, que são esse selo. Se cumprir. É como se nós colocássemos um prego ali no ano 31, e o que vem para cá e o que veio antes dá certinho, né? É o marco, é o selo da visão. Pode passar a próxima tela. A profecia fala de um santuário celestial. Vamos recordar.
Abra sua Bíblia, pode passar a próxima. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, verso 51. Que certeza temos de que o santuário que seria purificado em 1844 não é o da terra, e sim o celestial? Bom, primeiro, é lógico, né? O da terra não existia mais. O santuário terrestre foi destruído no ano 70, por aquele príncipe romano lá, o Tito, que devastou Jerusalém. E não foi mais reedificado. Se você for a Jerusalém hoje, lá a Jerusalém, você vai ver que ali em cima do monte onde havia o templo, não tem mais um templo. Só restou um pedaço do muro, que é o chamado Muro das Lamentações. Porque esse santuário não foi mais reedificado. Então, em 1844, não havia santuário terrestre para ser purificado. Mas vamos ver outro detalhe interessante que aparece nesse texto. Micael. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Pode passar a próxima tela? Parece um detalhe tão insignificante, né, para ser colocado ali para o Mateus. O véu, ou a cortina, lembra que o santuário tinha duas cortinas? Uma cortina que separava o pátio do lugar santo e outra que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Aqui se refere à cortina que separava o lugar santo do santíssimo. Então, o véu do templo, a cortina do templo se rasgou de alto a baixo, em duas partes. Para que colocar isso no texto? Qual o sentido? Ali Jesus está morrendo, tem um terremoto, aí o autor vai perder tempo de dizer que a cortina se rasgou? É porque é muito importante isso aí. Esse gesto aí, e veja, era uma cortina grande, alta, tecido grosso, mas mesmo assim, talvez um homem bem forte fosse lá embaixo e pudesse, quem sabe, rasgar. Mas o texto diz que foi de alto a baixo, lá de cima para baixo. Não foi um ser humano. Deus estava com isso dizendo que aquele santuário já não tinha mais validade. Cumpriu sua missão, teve a sua importância, continua sendo útil para nós estudar esse assunto, né? Mas, como local de intercessão, de purificação, já não tinha mais sentido continuar sacrificando ali. Por quê? Porque dali para frente, qual santuário entraria em cena? O celestial, o verdadeiro. Quando Jesus entra no santuário celestial, quando ele disse a Maria Madalena, não me detenhas porque eu não subi para o Pai ainda, não é interessante? Até esse encontro com Maria Madalena, ele se reveste de significado quando a gente entende o que estava acontecendo aqui, no santuário. Por que Jesus, que foi sempre tão amigo de Maria, nunca recusou um abraço, obviamente, naquele momento que ele ressuscita, ela o identifica e ele diz, Maria, espera um pouco, não me segures, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. O que o sacerdote, quando oferecia o cordeiro, pegava o sangue na bacia, tinha que fazer em seguida? Entrar no santuário, para aplicar o sangue no santuário. Jesus morreu na cruz, altar de holocaustos. Então o cordeiro morreu no pátio, a terra é o pátio. Agora ele precisava fazer o que em seguida? Entrar com o seu sangue, digamos assim, né, no santuário celestial, para ser aceito pelo Pai. Obviamente que seria aceito, mas ele precisava cumprir toda essa ritualística, né? E aí depois que ele faz isso, entra no céu, ele é aclamado pelos anjos, né? Que honra, que coisa linda o que o nosso Salvador, que Jesus fez pela humanidade, que honra para os anjos o receberem, né? E aí ele volta e passa 40 dias aqui na terra com seus discípulos. Com certeza deu muitos abraços, né? Então, o véu se rasgando, Maria não podendo detê-lo naquele momento ainda, mostram que todo esse ritual estava sendo cumprido à risca por Jesus. Ok? Até aqui? Vamos adiante então, pode passar para a próxima tela. O Apocalipse foi escrito por volta do ano 98, 100, por ali. O templo judaico foi destruído no ano 70. Então, quando João escreve Apocalipse, não havia mais templo terrestre, né? Já fazia tempo algumas décadas, que o santuário terrestre não estava mais de pé. Era pedra sobre pedra, como Jesus falou, né? Foi devastado, destruído, incendiado. Então, só pode realmente ser o santuário celestial o que foi purificado em 1844. Ou seja, quando começou o juízo pré-advento no santuário celestial? Segundo essa profecia. Em 22 de outubro de 1844. Então já faz tempo, né? Já faz algum tempo. Será que falta muito para terminar o juízo investigativo? Quando o sumo sacerdote terminava a sua obra lá dentro do santuário,
de purificação do santuário, ele saía do santuário e abençoava o povo, representando assim o fim do pecado, o fim daquele ano litúrgico, e todo mundo fazia festa depois, era a festa dos tabernáculos. No santuário celestial, é Jesus, o sumo sacerdote, deixando o santuário. O Apocalipse fala desse momento, em que o santuário se enche de fumaça. Quem é justo continue em sua justiça, quem é ímpio continue na impiedade, não tem mais, agora acabou. Ele só falta agora sair do santuário e abençoar o seu povo. De que jeito? Vindo para buscá-lo. Percebeu? E já faz 180 anos. Há pouco, esse ano, né? A gente recorda isso, né? No dia 22 de outubro de 2024, nós vamos relembrar os 180 anos do início do juízo investigativo. Faz tempo já. Não creio que ainda falta muito tempo para isso terminar. O que a gente chama de fechamento da porta da graça. O que temos que fazer, nós que vivemos nesse período? Lá em Israel, naquele dia, o povo de Israel tinha que estar contrito. A expressão mais antiga é: afligireis a vossa alma. Contrito, arrependido. Será que eu estou em paz com Deus? Será que eu estou em comunhão com Jesus? Fui perdoado? Tem que ter certeza disso. Se você foi perdoado e aceitou Jesus como seu Salvador, não precisa ter medo do juízo. Porque depois é festa, é alegria. Passou, o pecado acabou. Então, a nossa atitude hoje é de contrição, de estarmos em paz com o nosso Deus, para estar preparados para o que vier, ou a nossa morte, ou a volta de Jesus e o fim da graça. Ok? Pode passar a próxima. Por isso, Paulo diz em Hebreus 9, 23 e 24, que Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Próxima. E João escreveu em Apocalipse 11, 19, abriu-se o templo de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Se João, escrevendo no ano 100 por ali, viu o santuário no céu, ele fala, no céu, e dentro a arca, que santuário era esse? Só pode ser o celestial. Repito, o da terra já não existia. Pode passar? Daniel 12, 4 agora. Como ficariam alguns aspectos proféticos do livro de Daniel até que chegasse o tempo do fim? Olha que texto interessante. Daniel 12, verso 4. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Como é que ficaria o livro de Daniel até o tempo do fim? Selado, cerrado, como dizer, cerra, encerra, fecha, sela, lacre esse livro. Até quando? Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, muitos vão estudá-lo, e aí nesse momento do tempo do fim, o saber sobre as profecias vai se multiplicar. A ciência, o entendimento sobre as profecias vai se multiplicar. Olha que interessante. Então, o livro de Daniel ficou selado até o tempo do fim. Pode passar a próxima tela? Próximo ao ano em que começaria o juízo investigativo, muitos estudiosos da Bíblia descobririam a data, mas devido às tradições teológicas de seu tempo, devido às tradições teológicas de seus dias, pensaram que a purificação do santuário era o regresso de Jesus à terra, a volta de Jesus. Por isso, experimentaram o desapontamento de 1844. Pode passar agora a próxima, né? Vamos analisar então o que foi esse desapontamento. Mas dá para ter uma ideia, né? Eles estudaram esse assunto, entenderam as datas, fizeram os cálculos, chegaram às conclusões aqui, nós chegamos aqui também, mas entenderam errado o evento, porque eles não tinham noção do que era o santuário celestial, não tinham estudado esse assunto ainda, assim como nós fizemos. Para eles, o santuário era a Terra, o planeta Terra. E se ele seria purificado em 1844, isso, para eles, era a volta de Jesus, para com fogo purificar a terra e recriá-la. Não podemos condená-los, porque com a compreensão que eles tinham, né, com as influências teológicas daquele tempo, foi isso que eles entenderam. Mas eles avançaram bastante na compreensão. E foi um desapontamento para fazer uma coisa boa. Não foi um erro premeditado. Não foi para enganar ninguém. Eles queriam ver Jesus voltar. Então não podemos também condená-los porque cometeram esse erro.
Já vou dizer para vocês quem mais cometeu erro semelhante e o que Deus fez com isso, né? Mas pode passar a próxima ali. Em Daniel 12, se ordenou que fosse selada a profecia até o tempo do fim. Como aparece no tempo do fim, o livrinho profético que estava na mão do anjo e que ordem foi dada a João. Olha agora a conexão que a gente faz com Apocalipse 10, pode abrir lá, Apocalipse 10, e Daniel 12. É incrível o que acontece aqui. Daniel 10, Apocalipse 10, versos 1, 2, depois 8 e 9. Não falei que Apocalipse e Daniel são livros irmãos, né? Tem muita conexão entre eles. Interessante é que tanto Daniel quanto João foram chamados de muito amados. Dois que são chamados de muito amados. Trouxeram revelações impressionantes para nós. Pode ler para mim, então, Daniel, Apocalipse 10, 1, 2, 8 e 9. Vi outro anjo forte descendo do céu, Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. Então, nos versos 1 e 2, aparece um anjo poderoso, tendo na mão um livrinho aberto. Qual é o único livrinho na Bíblia? Livrinho porque é pequeno, né? São só 12 capítulos também. Qual é o único livro na Bíblia que é dito que estava selado e fechado? Daniel. Então só pode ser Daniel, se agora está aberto. O que mais? 8 e 9. E os seus cadáveres ficaram estirados na praça da grande cidade. Daniel 10, você está 11, né? 10, 8 e 9. Ah, tá. E a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: Vá, pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na boca será doce como mel. Obrigado, Micael. Um anjo poderoso com o livrinho agora aberto na mão. E aí é dada uma ordem para João. Toma o livro, come-o. Até hoje a gente fala, né? Eu devorei 3 livros esse mês. Devorar o livro quer dizer absorver, ler, entender, né? Então ele tomou o livro, comeu, e é dito que na boca foi doce a mensagem. Mas quando digeriu, quando chegou ao estômago, se tornou amargo. Não é uma boa representação? Pode passar para mim lá na tela? Não é uma boa representação do desapontamento pelo qual passaram aquelas pessoas que entenderam errado que Jesus ia voltar em breve e não voltou? O texto não diz que o remanescente fiel, representado por João, estava fazendo algo errado, indevido, enganando as pessoas, né? Não, foi Deus quem ordenou que eles fizessem aquilo, né? Que eles estudassem o livro. Só que, claro que não era a vontade de Deus que passasse por um desapontamento, nunca foi, mas acabaram passando e Deus usou essa situação, como a gente sabe, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para fazer algumas coisas importantes. Pode passar a próxima. Que declaração da profecia indica que o remanescente fiel realmente haveria de passar pela experiência do desapontamento? Verso 10. Apocalipse 10, 10 diz assim, pode passar a próxima. Eu o devorei e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Pode passar. A ideia de que Jesus haveria de voltar em 1844 foi doce como mel para eles. Mas o desapontamento foi intensamente amargo. Isso não ocorreu por falta de revelação, visto que a Bíblia dizia que Jesus não é sacerdote do santuário da terra, mas do celestial. Mas também não podemos culpá-los, né, por ter entendido equivocadamente esses textos. Pode passar a próxima. Há antecedentes bíblicos de algum outro desapontamento? Querem ver? Pode passar. A má compreensão da missão de Jesus levou seus discípulos a um amargo desapontamento, mas um remanescente deu origem à igreja cristã. Não é verdade que Jesus deixou bem claro que ele iria morrer? Aliás, 9 meses antes da cruz, Jesus começa a enfatizar isso para eles. Importa que o Filho do Homem seja levado às autoridades, que ele sofra nas mãos dos ímpios, que ele morra na cruz. E os discípulos, não, Senhor, que é isso, nada. Porque para eles, Jesus tinha que ser um libertador, um grande rei que iria sentar no trono de Davi e restaurar Israel, expulsar os romanos. Eles idealizaram o Messias. E esqueceram um monte de textos que diziam que, como ovelha muda,
deveria ser levado a matadouro. Não vai morrer? Não é o Cordeiro de Deus? Ou mesmo Daniel 9, que acabamos de estudar. O príncipe será cortado, será morto. Eles ignoraram esses textos e conheciam, porque queriam um Messias diferente, um libertador, um revolucionário, como muitos hoje também querem. Mas quando Jesus morre na cruz, a gente vê, por exemplo, 2 discípulos no domingo caminhando para Emaús, e dá para entender bem o sentimento deles. Hoje já é o 3º dia, e ele está morto. Nossos sonhos estão despedaçados. Nossa esperança se foi. Até que viram Jesus ressuscitado e tudo mudou, né? Com esse punhado de pessoas que estavam ali arrasadas, porque a maioria foi embora. A maioria que só queria saber de pão de graça, milagre de graça, foi embora. Alguns até passaram pela cruz e... eu sabia que não era Messias mesmo, e foram embora. Mas um punhado de gente permaneceu unida. Alguns estavam trancados numa casa ali, orando a Deus, clamando por entendimento. Senhor, o que aconteceu? Ajuda. E Jesus apareceu para eles. Com aquele punhado de pessoas sinceras que voltaram às Escrituras para entender o que tinha acontecido, e Jesus ajudou a entender, Jesus fundou o cristianismo, a igreja cristã. Olha que coisa. Então, pode passar a próxima. Os remanescentes do desapontamento da cruz, primeiro, passaram por uma experiência que os deixou fora da sua congregação judia. Tiveram que abandonar, né, as congregações de origem para, juntos, iniciar um novo movimento. Com raízes judaicas, mas agora cristão. 2. Jesus lhes abriu o entendimento para que compreendessem o que estava escrito. 3. Pode passar. Redescobriram verdades bíblicas lançadas por terra pelas tradições humanas. 4. Receberam a ordem de pregar o que descobriram por revelação nas Escrituras. Vão e preguem por todo o mundo, Jesus disse. Próxima. O que deveria fazer então o remanescente fiel de 1844? Eu quero que vocês percebam os paralelos. Um desapontamento no século I deu origem ao cristianismo. Um desapontamento no século XIX deu origem a um outro movimento. Olha que interessante. Verso 11. Se os pioneiros lá, se os milleritas, né, que adotaram as ideias de Guilherme Miller, um dos primeiros a estudar a fundo esse assunto e a entender a questão aí da data, né, tivessem lido com atenção o verso 11, talvez o desapontamento não tivesse sido tão intenso. O que diz? Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Após o desapontamento amargo, foi dito para esse povo, representado por João, importa que vocês... Pode passar a próxima tela. Tinha ali muitos jovens pregadores, né? Enfim. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Viram como esse PowerPoint é antigo? O rapaz tinha cabelo ainda. A ordem era para que eles continuassem pregando, mas agora em todo o mundo. Perceberam? Dali nasceu um movimento para pregar o evangelho e as profecias. Como chama esse movimento? Adventista. A igreja adventista, sétimo dia, deriva desse desapontamento profético. Portanto, não é vergonha nenhuma admitir isto, saber disso. Porque o cristianismo também deriva de um desapontamento, da cruz. Foi uma espécie de peneira também, um peneiramento, um filtro. Quem queria mesmo continuar? No século XIX, ali, 1840, 30, antes do desapontamento, multidões estavam ali esperando, né, na expectativa, vai que ele vem mesmo, Jesus, então eu quero estar com esse povo aí. Milhares e milhares de pessoas. Mas quando Jesus não veio, a imensa maioria foi embora. Abandonou o movimento, alguns voltaram para suas igrejas de origem, outros perderam a fé, mas um punhado de pessoas permaneceu ali clamando a Deus para ter entendimento do que tinha acontecido. E Deus deu. Eles entenderam que, na verdade, não era o santuário terrestre que naquele momento estava sendo purificado e o juízo iniciando, era o santuário celestial. Ali nasceu a compreensão do santuário celestial que ninguém tinha até então. Especialmente um senhor chamado Hiram Edson, um fazendeiro, teve uma compreensão, né, quando ele caminhava por um milharal para encontrar um outro grupo de pessoas que estavam lá chorando, desapontadas. Ele queria estar com eles, para orar com eles. Atravessando um milharal perto de sua fazenda, ele teve essa compreensão. Não,
Não era o santuário terrestre. Jesus passou do santo para o santíssimo do santuário celestial. O juízo investigativo, pré-advento, estava começando ali. No céu, um evento importantíssimo, e na terra, um movimento importantíssimo nasce. Sincronizados. Algo muito bonito, né? E como é bom saber que Deus não abandonou o seu povo. Deus está com o seu povo. Pode passar a próxima? Então, Deus usou em 1844 um método semelhante ao que deu origem à igreja cristã, lá na cruz. Primeiro, permitiu que experimentasse o desapontamento. Já que não compreenderam, Deus não ia atrasar também seu relógio profético. Ele foi adiante e depois iria explicar e depois iria até usar isso para criar esse movimento. 2, assim foram expulsos de suas diversas congregações e formaram uma nova congregação com um denominador comum, investigação sincera da Bíblia. 3, redescobriram verdades lançadas por terra. O estado do ser humano na morte, reforma de saúde, o santo sábado, o santuário celestial, tudo isso foi descoberto depois por esse povo que queria conhecer a palavra de Deus a fundo, corretamente. Olha que interessante. 4, estiveram em condições de cumprir a ordem de pregar, como fizera a igreja primitiva, em todo o mundo. E o estão fazendo, cumprindo Apocalipse 10, 11. A igreja adventista não é das maiores. Tem igrejas maiores que a nossa, mas é uma das mais espalhadas pelo mundo. Está em quase todos os países deste planeta. E pregando por meio do rádio, TV, internet, né? Sempre preocupada em cumprir essa missão. Nós temos várias frentes de atuação. Temos a ADRA, temos escolas, temos clínicas, mas todas elas trabalham afinadas com esse propósito, de ser uma agência de evangelismo. Não só dar o pão, mas dar o pão com P maiúsculo também. Dar o evangelho para as pessoas. Então, graças a Deus, isso está sendo cumprido também por esse movimento. Pode passar? Que mensagem definitiva deve pregar o remanescente fiel? Eu vou pedir que a Débora leia esse texto de Apocalipse 14, 6 a 12, que são as 3 mensagens angélicas do Apocalipse, que são a mensagem que nós devemos dar ao mundo, e com esse texto a gente encerra o nosso estudo. Apocalipse 14, 6 a 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A identidade dessas bestas veremos no estudo posterior. Mas aqui nós temos então uma mensagem que tem um componente de anúncio e uma denúncia também. O anúncio é o evangelho eterno. A salvação ainda está oferecida, ainda está disponível. É o evangelho que nunca mudou, ele é eterno. É Jesus. Então a primeira coisa é justificação pela fé, salvação. Não há outra mensagem mais importante do que essa. De que adianta saber profecia, conhecer tudo isso e estar perdido? Então a primeira coisa é, aceitem Jesus como Salvador. É o evangelho eterno. E aí adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, né? Adorem o Criador do universo. Não adorem mais os falsos deuses, os falsos sistemas religiosos. Adorem o Criador do universo. E na sequência vem, caiu Babilônia. Tudo que está errado, tudo que está fora da vontade de Deus, que é esse sistema de engano, de confusão, Babilônia, Babel, confusão, isso vai cair um dia, vai ter fim. Então sai de lá e venha para a luz de Deus.
Esse é o convite de Deus para a humanidade hoje. Essa é a mensagem que o povo de Deus tem que dar ao mundo. E, sobretudo, pode passar o anúncio de que Jesus breve voltará. Então, se nós não pregarmos isso, nós não estamos cumprindo a missão. Temos que ajudar as pessoas nas suas necessidades aqui na terra, temos que amar o próximo, fazer tudo o que Jesus ensinou, mas nunca deixar de dizer, ele vai voltar para resolver nossos problemas. Ele vai voltar para recuperar, para restaurar esse planeta e nos dar de presente o Éden perdido, agora restaurado. Temos que pregar isso. Próximo estudo, após as férias, pode passar, será Deus guia a sua igreja. Eu vou decidir ainda se não vou de repente incluir aqui a questão das bestas, que é importante também estudar esse assunto, a marca da besta também. Então, na verdade, esse aqui eu acho que vai ser o seguinte, após o que eu decidi agora, que é um tema importante. Muito bem. Primeiro fim de semana de agosto, combinado? Põe na agenda aí, primeiro fim de semana de agosto. Agora, esse pedaço de julho é férias. Férias da classe, não de ler a Bíblia. Então, vocês continuem lendo a Bíblia. Nunca tiramos férias de oração, leitura da Bíblia e frequência à igreja. Isso é essencial. Então, férias da classe bíblica aqui, mas continue buscando Jesus, continue vindo à igreja, aos cultos, estudando a sua Bíblia e orando, tendo comunhão com Deus, tá bom? Vamos abrir aqui uns 5 minutinhos, porque o estômago diz que já é hora de nós irmos para o nosso lanche também. Para se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário ainda sobre esse assunto, eu sei que é um dos temas mais complexos em termos de profecia. Será importante vocês em casa darem uma boa olhada, quem sabe pegarem aquele gráfico ali e analisarem de forma pormenorizada para digerir, entender, tá bom? Uma primeira olhada assim pode parecer meio complexo mesmo, mas do que a gente estudou aqui hoje, o que vocês extraem de lição para vocês? E se há alguma pergunta, pode fazer nesse momento. O microfone eu acho que é bom, Micael, leva lá, porque daí as pessoas que estão assistindo também podem ouvir, né, aquilo que vai ser dito, perguntado. Talvez não esteja aí dentro do contexto do que você está falando, mas eu gostaria que você desse aí só uma pinceladinha aqui, continuando, fala do 1290 anos, e diz que feliz aquele que chegar a 1300... 335? 1335. Realmente está fora, porque aí a gente ficaria aqui muito tempo para entender esse finalzinho do capítulo 12 de Daniel. Mas só uma pinceladinha. Uma pinceladinha, tá bom. Seria. Feliz o que chega a 1335 anos. Essa profecia leva a 1843, bem no momento ali do reavivamento espiritual, de aguardar a volta de Jesus. Quem passou por isso foi feliz. Ellen White mesma, uma das que passou pelo desapontamento, tinha 17 anos na época, ela disse que foram os anos mais felizes da vida dela, porque estava esperando Jesus voltar. Claro que veio depois foi o desapontamento, mas antes disso foi maravilhoso, né? Poder estar ali orando, buscando a Deus, estudando a Bíblia e aguardando a volta de Jesus. Então, esse período leva até o período do desapontamento, antes do desapontamento, 1853. Obrigado. O que dá para falar hoje é isso. Beleza, obrigado. Alguém mais? Josi, Micael, ali, ó. Para Josi. E vocês já estão convidados para continuar aqui, que eu vou pregar hoje, tá? Então não vamos embora. Fica aqui o convite para o culto. O tema será duvidar para crer. Tá aí. Só um esclarecimento sobre o tormento dos adoradores da besta. Eu acabei de falar que o destino dos ímpios é a morte eterna. Aí o texto diz, e não tem descanso nem de dia nem de noite, né? Os adoradores da besta. Parece que é uma coisa que dura para sempre, né? Então é aquele assunto que nós já pincelamos algumas vezes, e é bom sempre recordar que a palavra eterno ou para sempre no original, nem sempre é para sempre. Olha que estranho, né? Um exemplo. Lá em Judas, na cartinha de Judas, é dito que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. Mas se você for hoje lá ao Mar Morto, nas planícies do Mar Morto, onde ficavam Sodoma e Gomorra, não estão queimando mais. É deserto. Então que fogo eterno é esse que apagou? Ele é eterno nas consequências. Quem queima nesse fogo, como disse Jesus, queima corpo, alma, espírito, quer dizer, a totalidade do ser, quem queimar nesse fogo eterno não volta mais, estará eternamente perdido. Morte eterna, não é a duração do fogo, mas a consequência dele. Morte eterna.
Então os adoradores da besta, eles vão ser castigados, sim, não terão descanso nem de dia nem de noite, enquanto o castigo dura, e depois é a destruição final, é a morte para sempre, ok? Senão ficaria contraditória a Bíblia, né? Você lê um texto que fala que é cinza, um que diz que não vai ter mais dor nem morte, um que fala que é a morte eterna, a segunda morte, e outro que diz que é para sempre. Tem que se entender. E a única forma de harmonizar isso é entender o que é o fato, né? Que eterno, quando se refere a Deus, é para sempre, mas há situações em que o homem também está ligado à palavra eterno, não pode ser para sempre. O ser humano ele tem fim, ele tem limitações, ok? Então, lembre-se do fogo eterno de Judas, ali é uma boa comparação. Ele foi eterno nas consequências, acabou. Quem se perdeu lá, agora, não na duração, tá bom? Enquanto houver combustível, queima, depois se apaga. Podemos orar? Já são 7h10 e a gente precisa de um tempinho aí para ir lá e depois voltar para cá. Convido vocês a ficarem em pé então. Lembrando aí que nosso próximo estudo então é na primeira semana de agosto e que o tema provavelmente, a menos que eu mude de ideia de novo, será então as bestas do Apocalipse e a marca da besta. Um assunto importantíssimo, né? Então para deixar vocês já assim intrigados e animados para voltar no começo de agosto, tá? Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, por estares conosco neste momento, porque temos certeza de que a tua promessa, a promessa de Cristo, de que quando 2 ou mais estivessem reunidos em nome dele, ele estaria presente, ela se cumpriu aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de abrir e estudar a tua palavra. Abençoa cada um dos nossos amigos aqui na classe, suas famílias e também os amigos que acompanharam a transmissão e vão assistir a gravação deste estudo, que sejam também grandemente abençoados por Ti. Nós pedimos a Tua bênção também sobre os alimentos dos quais participaremos agora, que eles nos façam bem, abençoa também as pessoas que bondosamente têm sempre preparado esses alimentos para nós, que elas sejam alvo do Teu cuidado e do Teu carinho também, Senhor. Dá-nos a Tua paz, uma boa noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém.